Voltamos com o terceiro e último bloco deste programa, agora para tratar sobre legislação e crescimento desordenado da cidade. E em 2011, início da década que estamos encerrando, o portal O Dia divulgava que na época 35 mil famílias moravam irregularmente aqui em Teresina. A notícia a gente confere agora aqui no telão. 35 mil famílias moram irregularmente em Teresina. O crescimento da cidade levou à formação de várias comunidades irregulares em diversas regiões. Secretário Fábio Abreu, o senhor concorda com essa informação? Concordo, isso tem sido histórico, né, no nosso município, essa ocupação desordenada e principalmente com invasões. Mais recentemente nós temos também um outro advento, que são os conjuntos habitacionais. Nós observamos muita movimentação da população de determinado local para locais mais afastados. Eu cito aqui, por exemplo, o conjunto de Gagaioso, que deve ser repensado a questão agora do acesso, transporte, questão da própria segurança, que tem que ter na construção ou no projeto de qualquer conjunto habitacional o fator segurança pública para que ele realmente possa ser concebido na visão também da segurança pública. E várias outras obras que nós temos, várias outras ocupações que estão de forma desordenada e que precisam agora serem corrigidas. Ou seja, nós temos que ter, e eu acredito já tenhamos o Código de Postura do município, que esse é o balizador de toda e qualquer obra do nosso município, que ele realmente seja cumprido, uma vez que nós temos observado uma tendência muito grande de Teresina se expandir para as principais regiões, principalmente aqui na região sul, na região leste e na região norte, né? Naquela região ali da Santa Maria, na região do Torquato Neto, que é um ponto que deve ser observado, o conjunto Torquato Neto, uma quantidade enorme de casas e apartamentos e que não foram repensados ou não foram pensados para aquela construção aspectos básicos, como por exemplo a questão do transporte daquela população, questão, mais uma vez, eu falo da própria infraestrutura daquele conjunto habitacional e que agora a Caixa ou a Prefeitura termina aqui não dando assistência adequada para aquela região. Então, observando esses aspectos e essa desordenação dessas construções, dessas obras, necessário que realmente haja essa questão da fiscalização. Entramos aí um exemplo que já foi até citado da fiscalização do rigor das obras com relação, por exemplo, ao Rio Puti, né, em relação ao Código de Postura do município. Então, acho que deve ser levado em consideração isso, o trabalho daqui para frente que seja totalmente dentro dessas normas. De fato, o crescimento parece que traz demandas, não é? Se não planejado devidamente. Alguém gostaria de pontuar sobre esse assunto em específico? Deputado Fábio Novo, as ponderações pertinentes ao planejamento, as demandas que surgem com o crescimento das comunidades aqui na capital. Bom, eu acho que tenho certeza, nós precisamos avançar na legislação. Hoje você demora até um ano para conseguir a licença de um posto de combustível para funcionar em Teresina. Outro dia eu estava visitando uma clínica veterinária e o dono também reclamava de que ele tinha apresentado na prefeitura um projeto de reforma da sua clínica e ele levou 1 ano e meio para conseguir a licença para executar a obra. Outro problema grave, quando você fala das 35 mil famílias que não têm o título, você imagina o tamanho do prejuízo. Primeiro, se você consegue ter um programa permanente de regularização fundiária, e isso eu vi, o município de Parnaíba avançou muito nessa área. Eles focavam que eles tinham uma meta, a cada mês, um bairro fazer a regularização fundiária. O que representa a regularização fundiária? Representa que quem está morando num terreno
ou numa casa que ele não tem o título, ele também não vai ter condições de chegar na Caixa Econômica para, inclusive, contrair um empréstimo ou um financiamento para ele poder reformar a casa dele. Imagine se nós temos aqui essas 35 mil famílias regularizadas em Teresina. A possibilidade de acesso a recursos que poderiam fazer a reforma da sua casa, melhorar as condições. Então, nós temos que melhorar a legislação, desburocratizar. Isso não é só no município de Teresina. É bom que se diga que Estado também tem isso, outros municípios têm isso. Então, precisa focar numa legislação que ela seja mais rápida para que a pessoa possa efetivamente acessar. E aí, se nós não temos uma legislação que ajude, nós vamos ter um crescimento desordenado, sim. Se o município não consegue chegar e não consegue emitir uma licença de um posto de combustível que demora um ano, e aí você vai começar a ter situações extremamente desordenadas. Vou aproveitar deixa e já pular para o advogado Luciano Nunes. De fato, essa legislação, ela mais atrapalha do que ajuda hoje? Eu entendo que a legislação ela é extremamente importante para regular e dar um direcionamento sobre o crescimento da cidade. E para isso, na semana passada, a Prefeitura Municipal de Teresina encaminhou o PDOT para a Câmara Municipal. O que é o PDOT? É o Plano de Desenvolvimento de Teresina. Plano de Desenvolvimento Urbano de Teresina, que visa justamente regular o crescimento da cidade. E qual é a lógica do PDOT? É justamente estimular construções, né, que as pessoas possam habitar as regiões centrais e nos corredores de ônibus e inibir a construção mais periférica, mais distante do centro. Por quê? Porque quanto mais distante, mais caro para manter, para levar o transporte coletivo, para você construir novas unidades básicas de saúde, novas creches, novas escolas. E isso aconteceu diante de um fenômeno nacional, o programa Minha Casa Minha Vida, que tinha um lado muito positivo, que era de facilitar a casa própria, a moradia para as famílias que não tinham um teto, mas por outro lado não houve uma preocupação de que essas casas fossem construídas próximos dos centros, né, dos serviços que eram ofertados à população. E ocorreu justamente o que o deputado Fábio Abreu colocou, né? Para baratear a construção, foram atrás de terreno mais barato, quanto mais distante do centro, mais barato, e aí gerou esse problema para os municípios, né? O alto custo para manter esses bairros, essas regiões. Então, diante dessa problemática, a Prefeitura, como eu disse, encaminhou esse projeto de lei para a Câmara Municipal, deve estar sendo discutido e votado até o final do ano, justamente para regular esse crescimento da cidade e nós estancarmos esse problema e evoluirmos na solução de forma a ofertar os serviços à população mais próximo onde elas moram. Então, empresário Walter Lima, seriam essas as melhores alternativas? Esse programa aí que a Prefeitura levou para a Câmara é altamente maléfico para a população. Como é que você vai se viabilizar, construir casa no centro da cidade se não tem terreno para construção e o terreno que tem é muito caro? Primeiro. Segundo, nós temos um problema aqui próximo ao centro, problema do cone aéreo. Nós temos uma altura que é delimitada pela Prefeitura e você não pode construir mais do que isso. E terceiro, que está nesse plano aí, a outorga onerosa. A Prefeitura chega a um certo limite, você tem direito a construir mais 1 ou 2 pavimentos, ela vai cobrar por esse espaço aéreo. Então, inviabiliza qualquer construtor, qualquer construção que, porventura, venha fazer aqui na cidade. Eu tive agora, recentemente, com um grande construtor em Fortaleza, que ele fez uma obra maravilhosa aqui e está com os terrenos dele à disposição para venda, porque ele não quer vir mais investir aqui. Então, tem que se ter muito cuidado quando vai fazer uma lei e joga na Câmara, e os vereadores, a maioria deles, votam sem ler direito essa lei e só assinam. Isso é complicado. Tem que ter cuidado com relação a esse trabalho que a Prefeitura está levando para a Câmara Municipal, para não votarem isso aí, porque é altamente maléfico. E as pessoas vão para a zona urbana, para a zona rural, porque não tem condição de se morar no centro. As pessoas são pobres, pagam aluguel caro de R$300, R$400 e não tem condição de morar. O que é que eles vão fazer? Vão fazer a casinha dele para se viabilizar. A Prefeitura tem que tratar isso aí com muita sabedoria para que se resolva esse problema.
Bom, e para fechar esse assunto, o Fábio Sérvio vai dar sua opinião. O que pode ser feito, inclusive, para melhorar a situação de quem está morando de forma irregular e evitar que mais famílias estejam nessa situação? Bom, não é fácil a gente corrigir décadas e décadas e décadas de erros sucessivos na ocupação territorial e no ordenamento urbano de Teresina. A gente precisa relembrar um pouco da história da cidade. Onde é que a cidade nasceu? A cidade nasceu no Potivero, por causa da proximidade dos rios, as fazendas que tinham ali, etc, etc. E ao longo do tempo, existe uma característica urbana que ela se repete em Teresina. Não é somente as pessoas de baixo poder aquisitivo que compram terrenos mais distantes. As pessoas de alto poder aquisitivo compram um terreno distante para se distanciar dos problemas da cidade. Então isso vai também contribuindo para... Você vê hoje o que está acontecendo. O crescimento da cidade que se culpou as favelas, as comunidades, mas se esquece que o poder aquisitivo elevado está também levando a cidade cada vez mais distante. Tá, né? Então isso se repete. A tendência é fugir, fechar os olhos dos problemas. O poder público se aproveita disso e vai empurrando com a barriga. Então, nessa brincadeira, nós perdemos o centro da cidade, que morreu. Nós perdemos bairros importantíssimos. O próprio Potivero ficou abandonado ao longo do tempo. Andar pelas ruas do Potivero é uma tristeza. São esburacadas, não tem calçamento. E assim, Zona Sul. Vem a questão do recorrente aqui, é a terceira vez que a gente toca nesse assunto, do saneamento básico, que a gente não tem a verticalização da cidade. E o Walter falou dessa questão do PDOT, né, que é o Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial. A elevação de custo para o investidor imobiliário em Teresina vai ser um absurdo. Não vai reter a verticalização da cidade e o adensamento territorial. Então a gente vai ficar muito preso, né? E vai, ao invés de resolver o problema, vai piorar, porque as pessoas vão fugir mais e vão construir em alturas menores para não ter que pagar a outorga onerosa. Então assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar, né? Discutir novamente isso enquanto sociedade para evitar um novo problema do Integra, dessa vez na questão imobiliária. Bom, Eliezer, e com a opinião do jornalista e publicitário Fábio Sérvio, aqui hoje a gente encerra essa série Teresina em uma Nova Década, uma série que eu tenho certeza que contribuiu muito para um futuro melhor da nossa capital. Opiniões, avaliações, enfim, aqui foi uma discussão de fato, eu tenho certeza que não só você, não só eu, mas quem está assistindo também concordou com muitos pontos. Com certeza, a gente lembra aqui de agradecer a todos os convidados que aceitaram o nosso convite e a nossa missão foi cumprida, né? Contribuir com a Teresina da próxima década. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Uma ótima noite para vocês e a gente aproveita, Eliezer, um excelente Natal para todos e para suas famílias também. Obrigado para vocês. Boa noite. Boa noite.